Meu Vitor, o que está acontecendo, meu Vitor? Você está caladinho aí? Vou dar boa noite aqui para você. Boa noite. E aí, ó? Aí agora está tudo top, agora sim. Boa noite, tudo bem? João Vitor, vou esperar aqui mais uns 2 minutinhos, só para ver se entra mais alguém. Como é que está o gás aí, João Vitor? Já está acabando ou tá na luta? Tem que estar na luta, né, parceiro? Porque eu vou falar com vocês, esse finalzinho aí vai ser um finalzinho de decisão para nós todos. Tenho certeza disso aí, absoluta. Então, tá. João Vitor, eu vou compartilhando essa tela aqui. Se você tiver, ou se alguém tiver dúvida, vocês falam aí que eu paro, tá certo? Então, olha só o que eu fiz. Hoje, nós vamos aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Vai interromper e você fala, tá? Fala comigo. Olha só. Como a gente sempre fala, né? Cassiana, boa noite. Fala comigo, Cassiana. Fala comigo. Escreve aí no bonitinho aí para mim. Boa noite. Vou esperar um pouquinho. Isso. Então, vamos lá. Gisele, fala comigo, Gisele. Eu vou te falar, Gisele, quando ela não vem nessa aula, só ela que fala comigo, mas ninguém não fala, eu não sei por que isso. Só a Gisele está falando comigo, eu não sei por que eu fiz isso, mas eu entendo. Gisele, fala comigo, Gisele. Eu estou falando, é só você que fala comigo, você não está falando comigo agora. Boa noite, Paulo. Mas você está com a voz animada, por que, Gisele? Fala comigo. Acabei de falar aqui que nós temos que dar um gás agora nesse final aí, porque senão não vai ter jeito, não. Nós temos que dar um gás aí. Eu fiz um negócio, vocês vão todo mundo esperar. O que eu fiz? Fiz 2 aulas hoje para nós, bastante didáticas, ou seja, eu vou precisar que vocês trabalhem bastante. Vocês vão por partes. Pronto. Correção da atividade, controle interno, atividade avaliativa. Isso aqui a gente já fez. Isso aqui estava se tratando lá daquela de caixa e bancos. Então, a gente entrou no bom senso e corrigiu essa partezinha aqui, certo? Trabalho avaliativo. Hoje, vocês têm vários conceitos relacionados à auditoria. Todas as vezes, vocês vão perceber que esses conceitos relacionados à auditoria aqui, a gente vai pegar, vai estudar ele na teoria e eu vou trazer ele para a prática para vocês, igual a gente está procedendo em todas as aulas. Confere? Então, vamos devagarzinho. E os exercíciozinhos avaliativos. Então, a gente começou com exercício. Olha lá. Nós vamos fazer aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um exercício de conciliação bancária. Está vendo aqui? Só que o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer esse junto com vocês para vocês fazerem o próximo, que eu vou colocar aqui, que são 2, vocês desenvolverem ele sozinhos, tá certo? Então, olha só. Isso aqui, gente, é do jeito que chega para a auditoria. Nesse caso aqui, a gente vai tratar de auditoria interna. Por que eu falo muito nesse aspecto da auditoria interna? Por quê? Na maioria das empresas hoje,
esse órgão está sendo cada vez mais procurado e cada vez mais desenvolvido. Na nossa área, né, que é a área contábil, o mercado está carente da formação técnica. Quero que vocês entendam que a formação técnica, não menosprezando os técnicos em contabilidade, não tem nada a ver com técnico, tem a ver com as técnicas de se resolver esse tipo de impasse aqui que acontece. Então, isso aqui é um exercício de conciliação bancária. Então, vamos lá. O mercado central mantém conta corrente no Banco Itaú S.A. Em 31 de agosto, recebeu o extrato do mês, com saldo credor no valor de 38.800. Então, essas informações são informações cotidianas, né, que a gente que está nessa área administrativa contábil, agora mais com focozinho empresarial e contábil, a gente vai vendo que realmente acontece isso aqui na prática. Olha lá. Como o livro Razão apresentava na Contas Bancos Conta um saldo devedor de 24 mil. A empresa, e eu gosto de chamar essa parte sempre, na empresa, a auditoria interna pediu que se fizesse uma conciliação. O que é fazer uma conciliação? Pegar todos esses registros que a gente tem dentro da contabilidade e confrontar com esse exercício aqui, ó, que chegou do extrato bancário. A gente vai sempre trabalhar naquela linha de raciocínio. Ambos os lados podem errar. Confere? Beleza. Só que qual que é o... Qual que é a obrigação? Eu gosto de falar assim mesmo. Qual que é a obrigação primordial? Deixa eu ver um pouquinho para trás. Qual que é a obrigação primordial dessa área nossa? É sempre fazer essa conciliação aqui. Ó. Quando chega nesse pé aqui, é que alguma coisa não está funcionando bem. Ou é a comunicação interna, e eu prefiro falar com vocês, igual eu sempre falo, é falta de conhecimento técnico e administrativo mesmo, sem medo de errar. Vamos lá direitinho. Então, olha só. Os dados colhidos para a conciliação constaram dos seguintes fatos. Um cheque de 600 recebido de clientes e depositado em 20 do 8. Foi devolvido por influência de fundo. Cheque sem fundo. Beleza. 3 cheques de 1.200, 5.500 e 2.000 emitidos para pagamento a terceiros não foram apresentados. Então, o que acontece? Isso aqui é falha contábil, ou, se assim preferir, falha da área financeira. Vamos continuar. Um cheque de 700 foi debitado ao mercado por engano do banco. Isso que acontece hoje em dia, acontece. Por isso que a gente fala, né, que a auditoria sempre ela é uma conferência minuciosa de documentos e de lançamentos de dados contábeis pertinentes a qualquer tipo de empresa e que a gente sempre está caracterizando aqui como organização. Tá certo? Um depósito de 200 foi erroneamente creditado a outro correntista. Ótimo. Uma cobrança de duplicatas emitidas pelo mercado no valor de 8.000, fora feita pelo banco, mas não houve uma omissão de aviso a tempo. Então, aqui a gente tem que partir do pressuposto que temos a informação, temos que essa informação aqui, ó, ela não foi enviada e talvez não tenha sido contabilizada. À frente.
No extrato aparecem despesas bancárias de 400, ainda não contabilizadas pelo mercado. Então, isso aqui, ó, a gente está passando e pressupondo que existem vários erros. A primeira coisa, antes de fazer isso aqui, toda vez que é apresentado um exercício dessa forma aqui na prática, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pesquisar se as informações são informações fidedignas. O que significa essa palavra fidedigna em auditoria? Se alguém falou aí, pode falar, não tem problema. O que acontece? Isso aqui, ó, significa que todos esses fatos são fatos ocorridos baseados em documentos. Por que eu quero falar isso com vocês? Porque toda transação contábil, independentemente se for tratado como auditoria interna ou como auditoria externa, é baseado em documentos. Por que eu estou falando isso? Um cheque de 600. Como é que você vai comprovar esse cheque de 600? Você pede a fotografia do cheque no banco ou confere lá no talonário da emissão do cheque. Vocês verem que é um trabalho aqui, ó, técnico, para não falar que é um trabalho manual. Muita gente, quando eu dou exercício assim, fala comigo assim, Paulo, pô, mas esse exercício é fácil demais. Eu falo, não, realmente é muito fácil, mas então vamos devagar. Após analisar todos esses fatos, o contador comunicou à administração que a conta bancos contra movimento teve um saldo de 50 mil. Fato que foi contestado pela auditoria externa. Por quê? Olha quanto que tem o saldo. 38.800. Então, nós temos uma diferença de 50 para 38.800. A tarefa de vocês para agora, olha lá, demonstrar os fatos ocorridos através de razonetes, apurando o saldo final das contas. Podem fazer aí para mim, por favor, que eu vou esperar. Depois que vocês fizerem, nós vamos conferir, vocês vão fazer em tempo real. Quer que eu mando essa foto aqui no grupo ou aqui dá para ver direitinho? Fala comigo. Vocês têm que falar comigo. Aí tá dando para ver direitinho, Paulo. Tá? Então, tenta fazer, Gisele, do jeito que você fazeria, ou todos que vocês fazeriam, mas só que lembrem que vocês, todos aqui, vocês vão dar uma resposta para uma administração financeira. Ou seja, vocês têm que convencer que tudo isso aqui aconteceu ou não aconteceu, pressupondo-se que a pessoa não entende nada de contabilidade. Tá certo? Então, vai lá que eu estou aqui esperando. Dúvidas? Eu vou colocar. Dúvidas? Eu vou colocar o bate-papo. Vocês conseguem ver o bate-papo aqui? Na hora que eu abrir a tela? Não, né? Não. Então, se tiver dúvida, você pode me chamar aqui no bate-papo, que ele apita para mim. Então, vê aí o que vocês vão fazer aí para ver qual que é o senso comum que a gente vai chegar. Eu estou quietinho aqui, eu vou me colocar mudo aqui também para não atrapalhar vocês. Espera aí.
Perguntei aqui, gente, tá fluindo aí direitinho, mas eu estava com o microfone desligado. Tá fluindo? Fala comigo. Ô, Paulo, essa primeira aí, você falou que é para fazer razão, né? Razonete. Eu não tô compreendendo. Um cheque de R$ 600 recebido de cliente e depositado. Beleza. E essa parte de foi devolvido por insuficiência de De fundos, sal, né? cheque sem fundo. Quer que eu faça isso com vocês? Vocês acham melhor? Pode falar numa boa, não tem problema não. Ah, eu acho que pode. Pode, Vai melhor. Pode clarear bem falar, as ideias. Marcos. Pode falar, Marcos. Eu tô em dúvida nessa também. Então, vou fazer esse junto aqui. Então, beleza. Olha só. Como eu faço, sempre a gente anda junto. Olha o que eu faço. Antes de começar, ó, eu falo assim, ó, estamos diante de uma questão cujo assunto é conciliação bancária, certo? Já sabemos que não podemos confundir a conta bancos pertencente à contabilidade da empresa com o extrato bancário, porque nunca vai dar certo. O banco manda o extrato e a conta que a gente tem para controle interno é outra. Sabemos também que, como a conta bancos pertence ao ativo, possui natureza devedora. Essa conta é debitada pelas entradas de valores e creditadas pelas saídas de valores. Isso, para a gente, contador, é fácil entender, que já é o nosso vocabulário cotidiano, tá certo? Assim, quando a conta bancos apresenta um saldo devedor, o extrato bancário correspondente deverá apresentar saldo credor. Beleza, isso a gente sabe, só que a alta administração e altos gestores não sabem. Vamos lá. Isso tudo aqui eu vou escrevendo direitinho para clarear, para daqui a pouquinho vocês estarem elaborando o relatório de parecer técnico. Beleza? Vamos lá. Dessa forma, periodicamente, há necessidade de fazer uma conciliação bancária, ou seja, verificar as divergências, contabilidade da empresa versus contabilidade do banco, quando? Toda hora que tiver dúvida. Usualmente, as empresas contábeis trabalham fazendo isso, quinzenal ou mês a mês. Concorda comigo até agora? Vamos então verificar nessa questão os registros que deverão ser contabilizados, de modo que a conta banco, conta movimento, vá ao balanço com saldo fidedigno, ou seja, com saldo com as informações corretas. Beleza? O livro, olha aqui, ó. Então nós vamos começar pelo seguinte. O livro Razão apresenta um saldo devedor da conta bancos, contas movimento, no valor de 24 mil. E o extrato bancário, o saldo credor de 38.800. Isso aqui são informações que estão no exercício. Então, vamos ver lá o que nós fizemos aqui. Primeira coisa, então, nós vamos usar o nosso saldo do livro Razão. Vocês concordam comigo que a gente tem que usar a nossa informação e confrontar com uma informação de terceiros, ou eu estou falando bobagem? Fala comigo aí. Tá certo. Beleza, vamos lá então. Olha aqui. Um cheque de 600, recebido de clientes e depositado 28, foi devolvido por insuficiência de fundos. Então, aqui, ó, eu vou fazer o lançamento débito e crédito um a um para vocês verem como é que eu espero. Como é que eu espero, né? Como é que a contabilidade espera que seja feito esse raciocínio. Beleza? Olha só. Se o cheque foi devolvido, não faz sentido que esse valor permaneça na conta bancos. A empresa agora irá correr atrás do cliente para receber esse valor. Dessa forma, esses 600 devem sair da conta bancos e serem contabilizados como créditos a receber. Se vocês não concordarem com o meu raciocínio, vocês param e me interrompem, tá certo? Vamos lá. Então, a gente vai debitar cheques a receber no valor de 600 e creditar a conta bancos, conta movimento, no valor de 600. 24 mil. Por que é 24 mil? Porque era
porque é o saldo inicial aqui, tá certo? Então, olha lá. 24.000, creditei os 600, certo? Então, vamos para o 2. 3 cheques de 1.200, 5.500 e 2.000 emitidos para pagamentos a terceiros não foram apresentados. Os cheques já foram emitidos, então podem ser apresentados a qualquer momento. Esses valores não podem constar no ativo da empresa, portanto, essa informação não afetará o saldo da conta, pois a empresa já promoveu o registro da saída desses valores quando os cheques foram emitidos. Isso aqui, ó, é um parecer de auditoria. Continuando. Um cheque de 700 foi debitado ao mercado por engano. Pergunta, quem se enganou? O banco. Por quê? O nosso controle interno, em termos de contabilidade, ele tem que ter 100% de exatidão em se tratando de empresa contábil, mesmo que a empresa seja feita, mesmo que a contabilidade seja feita internamente, ok? A gente tem que ter esse controle lá certinho da conta, conta, movimento. Quando a gente fala, Paulo, mas eu tenho 10 bancos, portanto, vou ter 30. Tem 30 controle interno para cada banco, subdividido por cada nome e conciliado com cada extrato bancário de 15 em 15 dias, é o meu conselho, ou de mês a mês. Continuar. Um depósito de 200 foi erroneamente creditado a outro correntista. Mais uma vez, quem errou? Quem acredita ou debita alguma coisa de banco? É o cliente ou é a instituição financeira? É a instituição financeira. Então, está aqui, ó, o banco. Depois, da mesma forma, tal informação não ensejará registro por parte da empresa. Por quê? Isso aqui ó, veio como uma informação flutuante de um extrato bancário de que nós, como empresas contábeis, não somos responsáveis pelo que recebemos do banco, e sim pareceres e conciliações que emitimos para empresas. Vamos lá. Olha lá. Uma cobrança. Para você ver quantas coisas que a gente já cortou lá do exercício que não nos interessa. Interessa apenas a instituição financeira. Vamos ver se eu estou correto. Uma cobrança de duplicatas emitida pelo mercado no valor de 8.000 foi feita pelo banco, mas não houve a emissão de aviso a tempo. Então, está aqui, ó, a duplicata foi quitada, mas a empresa não sabia, ficou sabendo agora. Desta forma, deverá registrar a duplicata. Então, o que vai acontecer após o registro dessa duplicata? O saldo nosso credor, ó, o nosso saldo devedor vai aumentar. Ó. Débito de contas, bancos, movimento no valor de 8.000, crédito de duplicatas a receber. Então, está aqui lançamento 5. Aqui o lançamento 1, vamos chamar de lançamento não. Enunciado 1, enunciado 5. Nós eliminamos o enunciado 2, o enunciado 3 e o enunciado 4. Vamos para frente. 6. No extrato, aparecem despesas bancárias de 400, ainda não contabilizadas pelo mercado. Aí a gente já tem um problema. Aí a falha não é do banco. A falha é da nossa contabilidade ou do nosso controle interno. Olha lá. Então, se as despesas ainda não foram contabilizadas, mas elas são legítimas, a gente tem que fazer um acerto no nosso controle interno daquela conta banco e acertar o razão. Olha lá. Débito com despesas bancárias no valor de 400 e crédito na conta banco, 400. Despesa que vai lá para DRE. Vamos lá. Agora vamos apurar o saldo da conta bancos de modo a verificar qual o valor deverá ir ao balanço. Então, nós temos 24 mais 8 aqui, ó,
24 mais 8, 32.000. 600 mais 400, aqui, 1.000. Então, a gente tem um saldo devedor de 31.000, tá certo? Aí, o que a gente faz? Teoria, prática, versus procedimentos, conciliação bancária. Então, aqui eu fiz uma nova maneira de fazer essa conciliação. Saldo inicial de 24, saldo inicial credor de 28. 600 devolvido, teve a movimentação 1.200, 5.500, 2.200 e 400 de despesas. 700 engano, 800 engano. Saldo final. Qual que é o saldo final? 31.000. Aí a pergunta, olha aqui o que perguntou no início do exercício. Qual que é o saldo correto? 24 ou 38? Nenhum dos dois. Esse caso aqui, eu fiz de propósito. As duas informações aqui, nos próximos exercícios que eu vou pedir para vocês, vocês vão perceber que, às vezes, as duas informações estão feitas de forma incorreta. Tá certo? Então, vamos lá. Olha só. A gente fechou aqui de duas formas. Esse jeito aqui, gente, ó, é o jeito que eu não gosto que se faça. Eu não gosto. Mas se vocês conseguirem entender assim também, sem problema nenhum. Certo? Vamos lá. Hoje está lá na UA tipos de auditoria. Eu vim mostrando aqui quais são, ó. Tipos de auditoria. Escrever sobre as características de auditorias operacionais. Reconhecer as características de controles internos. Isso aqui a gente está fazendo praticamente todas as aulas. Explicar as características de auditorias e quais essas auditorias estão ligadas à área da gestão. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Auditoria de avaliação de gestão. O que ela faz? Ela certifica se a regularidade das contas são fidedignas aos documentos ou são fiéis à conferência dos documentos. Verificar a execução de contratos, ou seja, se os contratos são feitos dentro dos padrões jurídicos e aceitos pela legislação tributária, não fugindo a esse princípio. Depois, probidade na aplicação do dinheiro público. Isso aqui na gestão pública é motivo de corresponsabilidade civil e de desvio de dinheiro público. Então, quando vocês começarem a trabalhar com isso aqui, ó, é um perigozinho, um gestozinho, que vocês terem bastante cuidado para estar pensando e agindo em relação a isso. Certo? Auditoria de acompanhamento da gestão. É o que a gente fala na prática de controle interno. Olha só. Ao longo do processo de gestão, atua em tempo real e previne gargalos. O que são gargalos? São custos e despesas operacionais ou não operacionais que podem estar sendo fraudados por instituições e empresas em conluio, ou seja, elas se juntam para pegar esse dinheiro em benefício de uso próprio. Aí a pergunta, isso acontece, Paulo? Acontece. Tá certo? Auditoria contábil. Essa é a que mais nos interessa nesse momento. Controle do patrimônio. Opina sobre registros contábeis, vocês vão lembrar aqui, baseado em documentos,
Sempre eu vou falar essa palavrinha para vocês. Documentos lícitos. E depois, recursos externos, que são recursos capacitados ou procurados por instituições financeiras públicas ou instituições financeiras privadas. Tá certo? Vamos lá. Auditoria operacional. Aqui está como processo organizacional, como é distribuído os órgãos de linha, consequentemente, como que vai ser a opinião da gestão sobre esses acontecimentos que estão acontecendo de fato aqui dentro, e depois eu sempre erro, assessoramento ao gestor. O que funciona isso? Existem pessoas hoje no mercado, principalmente da idade de vocês, que são contratadas para auxiliarem na tomada de decisões de curto e de longo prazo. Beleza? Devagarinho. E auditoria especial. Determinação expressa de autoridade competente, natureza não comum ou extraordinária e outros trabalhos. Essa última aqui, vocês vão lembrar na hora de estudar lá que nós estamos tratando de auditoria externa ou empresas que são previamente escolhidas, entre aspas, que a palavra certa é citada, para terem as suas demonstrações contábeis auditadas e o seu controle patrimonial e financeiro conferido. Certo? Vou lá mais um pouco. Aí, no desafio dessa unidade, ela fala da Ergo, que isso aqui é uma grande empresa de auditoria mundial, faz um link com o controle interno e pede a implantação da auditoria interna. Isso aqui é a minha grande guerra e a minha grande luta na área contábil hoje, em todas as contabilidades, em todas as empresas, em todas as prestadoras de serviço, que toda empresa e toda contabilidade, principalmente os escritórios, eles têm que ter uma auditoria interna. O que acontece no escritório contábil hoje, na prática? Ele é dividido em 3 órgãos, não é? É o fiscal, o contábil e o DP. Então, eu acho que dentro desses, aqui em cima, tem que ter uma pessoa que audite os 3, para as informações serem apresentadas primeiramente ao diretor ou ao dono, ou que vocês melhorem chamar, da contabilidade como prestação de contas, primeiro a ele e depois aos clientes. Isso hoje já é tendência de mercado, é uma prática mercadológica e as coisas estão acontecendo desta maneira. Certo? Vamos lá. Como é que funciona os princípios fundamentais do controle interno? Olha para você ver como é que, quando essa pessoa ela é contratada, olha as responsabilidades que ela assume. Confronto dos ativos com os registros baseados em notas fiscais. Armação do sistema. Ele vai escolher qual o sistema que melhor vai atender a ele, que melhor vai se adaptar a ele para que ele tenha uma comunicação interna com os seus colaboradores e, posteriormente, com os seus clientes. Muita gente fala assim, Paulo, mas a minha empresa é pequena. Paulo, eu sou contador, mas eu só presto assessoria para o MEI. Não interessa. Tem que fazer a implantação desse controle, criar-se uma linguagem comum que seja específica e entendida entre ambas as partes, porque vocês precisam dos clientes satisfeitos, vocês precisam dos clientes fidelizados e vocês precisam de informações corretas. É assim que funciona. Auditoria interna, que a gente está nesse passo de implantação no nosso estudo. Custo-benefício, a gente vai fazer o orçado versus o que a gente faz sempre? A gente faz uma confrontação de orçado versus o que foi efetivamente gasto. Qual que é a palavrinha disso?
orçado e realizado. O que não pode acontecer? O orçado ser maior do que o realizado. Tá certo? Limitação do controle interno, isso aqui vai depender de qual a autonomia que a administração ou a alta administração vai dar para vocês. Tá certo? Olha só. Segregação de funções. Vocês têm que ter definido na cabecinha de vocês qual a sua função, qual que é a sua hierarquia dentro do organograma da empresa que você trabalha. Paulo, mas na minha não tem. Então, já é uma opção de vocês estarem implantando isso na empresa onde que vocês trabalham. Tá ok? Acesso aos ativos, vocês têm que ter livre acesso a todas as documentações pertinentes a cliente e à empresa. Rotinas internas, vocês devem implantar quais serão as rotinas internas determinadas por vocês. Qual que é o objetivo de se fazer a implantação desse controle interno? E finalizando aqui, quais são as responsabilidades que vocês irão atribuir a vocês mesmos para serem aprovadas pela gestão e pelos donos dos escritórios. Dono não, né? Dos gestores dos escritórios. Certo? Olha só. Então, eu fiz aqui organograma versus fluxograma. Então, a gente tem a presidência. Aí, aqui, como eu mostrei para vocês, a gente vai ter a auditoria interna. O que a auditoria interna vai fazer? Ela vai ser um órgão de linha aqui, responsável pela diretoria técnica, responsável pela diretoria financeira, responsável pela diretoria administrativa, também responsável pela diretoria de marketing. O que leva a gente a pensar? Que essa responsabilidade aqui, para se assumir, vocês têm que ter um conhecimento abrangente de todas as áreas, que a gente chama aqui de áreas operacionais dessa empresa aqui. Tá certo? Vamos lá devagar. Aí esse infográfico vem mostrando a auditoria operacional, como é que fazia antigamente, como é que é feita hoje. Então, olha só, vocês vão perceber aqui que tudo no passado era feito de forma ortodoxa, era feito por imposição. Só que o que a gente faz hoje? Aqui não me interessa mais, tá vendo? Isso aqui eu faço até um X. Então, como é que tem que ser a auditoria de gestão? A auditoria de gestão tem que ser feita pesquisa de mercado, simulação de cenários mercadológicos de acordo com a função e do estado da economia daquele determinado momento e daquele determinado segmento, criação de indicadores e controles. Esses indicadores aqui, a gente está estudando no planejamento estratégico, como sendo análise de rentabilidade, ou análise de índice, ou análise vertical, como a gente estudou há tempos atrás. Então, isso aqui tudo funciona, certo? Depois, reestruturação empresarial, desenvolvimento de novos produtos e aquisição de novas empresas. Por que eu coloquei isso aqui? Eu não. O Saga. E eu acho de suma importância estar apresentando isso para vocês. Porque hoje, gente, nós, contadores, administradores, gestores, somos responsáveis pelo crescimento da nossa empresa. Vocês já ouviram falar daquela frase que fazer o óbvio é fácil? Agora, o que a gente pode fazer para implantar e para melhorar o que já está acontecendo na nossa empresa? Essa resposta aqui, vocês têm que dar para vocês. Vocês têm que fundamentar isso aqui, na cabeça de vocês, para vocês se tornarem diferenciais no mercado
atual que nós estamos inseridos hoje, que é um mercado altamente competitivo e que está demandando ideias novas para resolução de problemas. Eu vou dar o exemplo da Gisele aqui, que eu participo do... Quer falar, Marcos? Fala... Não. O que eu quero dizer com isso? Que hoje, gente, a gente não pode estar barrado só na nossa função. Vamos pegar o exemplo de vocês, um exemplo claro, dentro da nossa função, só do nosso escritório de contabilidade, não. A gente tem que procurar novos horizontes, novas bases de conhecimento para a gente se tornar profissionais diferenciados. Certo? E isso vai desde a formação acadêmica até a formação em outras áreas, em outros âmbitos. Certo? Bom, o conteúdo do livro fala lá, escrever sobre as características de auditorias operacionais. Eu coloquei hoje dessa forma aqui, ó, porque vocês vão ter um trabalhinho bacana daqui a pouco. Certo? Reconhecer as características de controles internos. Nós colocamos um organograma lá e eu mostrei para vocês como é que é a implantação desse organograma. Ok? Explicar as características de auditorias de gestão. Isso aqui, ó, é como que vocês vão dar suporte àquelas pessoas que no organograma elas estão um pouco acima de vocês. Certo? Vamos lá. Então, como é que funciona? Eu desejo, né, de todo o coração que vocês tenham essa visão estratégica. É o que eu estou tentando mostrar na outra disciplina de planejamento estratégico. Então, o que é essa visão estratégica? Processo interno do negócio. Para satisfazer os clientes, em quais os processos devemos nos sobressair. Ou seja, quais as ideias que a gente tem para expor para os nossos gestores, para tomadas de decisões e para implementação do nosso negócio que já existe. Tem muita gente que ainda fala que a contabilidade vai se tornar obsoleta. Eu não acredito nisso, certo? Não acredito, e a minha luta diária é ainda em relação a isso, para que isso não aconteça. Beleza? Aprendizado e crescimento. Para alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir. Sabe como é que faz isso aqui, gente? Buscando conhecimento externo. Fora o que a gente fala, fora o que a gente conversa, isso só depende de nós. Isso depende do nosso engajamento com o nosso objetivo profissional. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, se você está hoje trabalhando no departamento pessoal, você tem que ter na sua mente aonde que você quer chegar. Dentro da onde que você trabalha ou fora da onde que você trabalha. Isso é errado? Não. Tem duas respostas. A primeira é a seguinte, Paulo, eu quero continuar onde que eu estou satisfeito. Ótimo. É errado isso? Não. Isso vai de cada pessoa e de cada coisa que aquilo que você quer se tornar no futuro. Você tem que desenhar um mapa dentro da sua mente, de capacitar para onde que você quer chegar. Mas se o DP basta para você, é com você. Tá certo? Cliente. Para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelo cliente. Isso aqui, gente, é um ponto muito delicado, porque a gente tem que passar uma visão que o cliente tenha de nós, prestadores de serviço, como é feita essa prestação de serviço e, em principal, e que muita gente não faz. Será que o cliente está satisfeito com o serviço prestado? Será que o nosso atendimento está sendo o que ele espera? Ou o que a gente pode fazer para melhorar e para contribuir para o crescimento do cliente e o nosso crescimento também? E depois, financeiro. Para ter sucesso financeiramente, como nós
devemos aparecer para os nossos investidores ou para os nossos clientes. Então, qual que é a maneira mais fácil de se fazer isso? É se mostrar uma pessoa estável, que se trabalha dentro de um ambiente organizacional que gere frutos e que gere resultado para o negócio que aquela empresa está inserida. A grande dúvida é a seguinte: "Ô, Paulo, mas isso é só aqui em Manhuaçu?" Não. Isso é em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta. Inovar, prestar novas ideias e fazer novos conhecimentos é sobrevivência de mercado hoje. Entendeu? Falando demais hoje, né? Então, aqui estão os exercícios, belezinha. Aí, ele vem aqui com na prática. Olha só. A importância desse trabalho e suas contribuições ficam evidentes quando avaliamos o contexto da tragédia de Mariana, Minas Gerais. Vocês ouviram falar dessa catástrofe aqui. Olha só. Centenas de famílias foram afetadas e os rejeitos das operações da mineração da empresa Samarco, cujas barragens rompidas afetaram significativamente o ecossistema de toda a região. Vocês conseguem ver a probabilidade e a proporção que isso aqui causou? Qual que é a minha grande preocupação? Olha só. Há indícios de que, após a realização, olha aí, ó, a palavra, de auditorias nas barragens afetadas na tragédia, a equipe recomendou importantes alterações naquelas estruturas, além de recomendar outras medidas que poderiam ter impedido ou, pelo menos, amenizado o desastre. Eu vou voltar aqui para vocês verem uma coisa. Essa empresa eu conheço lá. Ela tem isso aqui implantado. E essa pessoa, vamos pegar só isso aqui como se fosse essa marca, como exemplo, avisou a cada um desses dirigentes aqui, ó, que a catástrofe estava prestes a acontecer. Isso foi avisado, isso eu tenho uma informação privilegiada em relação a isso, que foi avisado, só que essa pessoa aqui, ó, não foi ouvida pela presidência. Por que vocês acham que não foi ouvido pela presidência? Porque se parasse com isso aqui, era prejuízo para a empresa. Só que, na visão estratégica e na visão humanista, eles mataram muitas pessoas. Isso, para mim, aqui é assassinato, porque sabia que isso aqui ia acontecer. E morreu gente, inclusive, que estava lá dentro na hora que era uma hora de almoço. Isso é triste falar, mas foi a realidade que aconteceu nesse exemplo que eu estou passando aqui para você. É triste falar isso. O que a gente estudou lá no planejamento estratégico? PDCA. Está vendo que todas as ferramentas gerenciais e para a implantação de novas ideias, elas casam com as disciplinas que a gente estuda? Então, aqui, ó, ele veio definindo o PDCA, que é identificação do problema com a definição de meta, análise de fenômeno, análise de processo e um plano de ação. Isso aqui, gente, esse PDCA aqui, ó, estava todo pronto na mão da presidência da Samarco, para evitar o que aconteceu lá. Execução do plano de ação, que não foi executado, verificação dos resultados das ações, não teve, né, porque teve a tragédia. E, por último, análise dos desvios e implantação de ações corretivas. Se esse PDCA aqui, ó, fosse ouvido, porque uma coisa eu conto para vocês, ele estava implantado.
se ele fosse ouvido pelo presidente da Samarco, a tragédia teria sido evitada. Aí muita gente fala comigo assim, puta merda, Paulo, mas então quer dizer que você não é só número, não. Não, eu não sou número. Eu sou uma pessoa que consigo ver estrategicamente o mercado e a gente consegue ponderar coisas que podem ser evitadas a acontecer. Tá certo? Esse aí fica o meu muito obrigado dessa unidade. Agora eu vou interromper aqui para a gente falar um pouquinho. Dúvidas até agora? Fala para mim. Dúvidas? Fala comigo, gente. Cadê você, Luan? O Luan só fala comigo no privado. Fala aí, Luan. Dúvidas aí até agora? Fala para mim, gente. Dúvidas não, Paulo. Então, beleza. Marcos, presta atenção. Agora é a tarefa para vocês que eu chamo de caveira. Olha só o que vocês têm para hoje. Que bonitinho, entendeu? Primeira parte. É aqui. Eu fiz questão de colocar para vocês na planilha de Excel, tá vendo? Vocês lembram que a gente já estudou isso aqui, ó? Curso, Ciências Contábeis, disciplina auditoria, exercício sobre a correlação entre alguns procedimentos de auditoria e subcomponentes contábeis. Então, vocês vão olhar isso aqui bonitinho e vão classificar que como é feito a inspeção dessas coisas aqui. Se é feito com inspeção física, se é feito com carta de confirmação, se é feito com conferência de cálculos, ou se é feito com inspeção de documentação e suporte. Tá certo? A segunda parte é a seguinte: eu vou precisar que vocês aproveitem essa planilha do Excel, ou seja, vocês vão me mandar a resposta aqui direitinho e aqui vocês vão abrir outra planilha. Tem dúvida em fazer isso aqui no Excel? Fala comigo. Se alguém tem dificuldade em trabalhar com Excel. Fala comigo, gente. Não, pô. Tem não. Pois é. Então, aqui está facinho, né? Olha aí que beleza. Agora é a parte que nos interessa. Que agora é que eu preciso do conhecimento. Então, está aqui. Olha só. Nós temos essa empresa aqui, ó. Complete a tabela abaixo em relação ao lucro real e presumido, com base nas receitas e impostos obtidos no exercício anterior, entregue em sala de aula. Essas receitas aqui, ó, eu vou passar para vocês o valor delas, tá certo? Então, no primeiro trimestre, houve uma dedução de ISS no valor de 14.097,68. Ocorreram despesas com o pessoal no valor de 325.509,94. Ocorreram as seguintes despesas. Então, aqui estão as despesas administrativas, despesas gerais, despesas financeiras, etc. Então, nós vamos trabalhar por semestre. Primeiro trimestre, depois, segundo trimestre. Vocês vão perceber aqui que também tem dedução de ISS. Tá certo? Aqui, eu coloquei para vocês as alíquotas. Se eu estiver enganado, vocês me mostram. Então, o que é a tarefa de vocês? Demonstrar a apuração trimestral do lucro presumido e do lucro real, elaborar uma tabela comparativa entre os dois tipos de tributação, mostrando qual o melhor tipo de qual o melhor tipo de tributação que a empresa deve adotar. O que vai faltar aqui? A receita de serviços, a receita de bruta ou as receitas.
Isso tudo aqui, ó, eu vou colocar lá no AVA assim que a gente terminar aqui uma informação lá. Vai ser, eu vou escrever assim, tabelas de receitas, tá certo? Então, vocês vão fazer o planilhamento, lucro real e lucro presumido, tá vendo? Eu dei a DRE aqui. Só que eu quero esse planejamento aqui e esse planilhamento, por favor, dentro desse exercício aqui, ó. Dentro dessa tabela do Excel aqui. Deu para entender a atividade? Dá para fazer? Fala comigo. Ô, Paulo, só uma dúvida aqui. Você quer que eu volte lá? Não, nesse mesmo. O que seria essa carta de confirmação? Essa carta de confirmação aqui, ó, quando você manda para uma instituição financeira ou para um cliente, perguntando a ele se aquilo que foi mandado para a empresa ou que se saiu da empresa é verdade ou se é fraude. Entendido. Entendi? Mais alguma dúvida, gente? Fala comigo. Olha o exemplo dela aqui, ó. Diferença de câmbio empréstimo em moeda estrangeira. Você tem que pedir uma carta de confirmação para onde? Para o banco, perguntando se essa diferença aqui foi realmente informada pela instituição financeira. Deu para entender isso? Fala comigo. Deu sim, deu sim. Então, beleza. Então, eu vou deixar, são 30 minutos para vocês fazerem isso. Como eu não gosto da pressão, não precisa me enviar hoje, não. Vocês fazem com bastante carinho aqui, então aqui vocês vão ter mais uma aba com o enunciado e mais duas abas escrito aqui, lucro real e lucro presumido. Só preciso informar para vocês a receita, tá certo? Então, tem 37 minutos para fazerem isso. Combinado assim, gente? Fala comigo. Combinado. Beleza. Já vou colocar lá agora. Isso é para vocês verem que a gente está fazendo em tempo real. Tá certo? Não quero que faça fora a aula isso, não. Em tempo real. Interromper. Então, beleza. Então, fiquem com Deus. Eu vou passar essas informações ali o mais rápido possível para vocês. Tá bom? Obrigado e boa tarefa para vocês.